Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro e último dia da maratona para o TJPE. Quero aqui já agradecer antecipadamente a professora Cristiana Costa por fazer parte da nossa equipe. Hoje vocês estarão comigo. Marcela está participando de um evento, tá? Então, vocês vão ficar aqui comigo, assessorando aqui os professores. E de 11 da manhã, a nossa última aula, não é? Para vocês passarem o restante do dia aí descansando. A nossa última aula de legislação específica para o TJPE. Tá bom? Vamos lá, Cris? Vamos embora. E dar a sua aula show, viu? Valeu, obrigada, Robinho. Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Vamos fazer aquela maratona, mini maratona, né, agora de processo civil. Deixa eu passar aqui minha tela para a gente colocar as questões. Vamos compartilhar aqui. Pronto. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, eu vou fazer um apanhado aqui antes de cada questão para a gente poder já passar para a resolução e a última vai ser a nossa questão aberta, perfeito? Então, vamos lá. A primeira questão que eu coloquei aqui é de partes e procuradores. A gente sabe que para ser parte do processo, você pode ser uma pessoa física, você pode ser uma pessoa jurídica, você pode ser um ente despersonalizado, como, por exemplo, espólio, que é uma massa patrimonial de uma pessoa que morreu, massa falida, que é o patrimônio de uma empresa que entrou em falência. Então, você pode ter várias pessoas como parte, porém, nem todos vão poder estar em juízo sozinhos, diretamente. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma pessoa física, uma pessoa natural, nós, de carne e osso, para ele estar em juízo tem que ter capacidade. Se essa pessoa não tem capacidade, ela precisa de alguém que a represente ou a assista. Então, como é que funciona? Por exemplo, se eu tenho um absolutamente incapaz, que são os menores de 16 anos, essas pessoas precisam estar representadas pelo seu representante legal. Se é um relativamente incapaz, aí ela não precisa de representação, mas ela precisa de assistência de alguém, senão ela não vai poder estar sozinha em juízo. Quando eu falo de pessoa jurídica, aí imagina que a pessoa jurídica ela não existe de carne e osso, não é um sujeito, né? Então a gente vai precisar de alguém que represente essa pessoa jurídica. Caso contrário, ela não vai poder estar em juízo sozinha. Quem representa uma pessoa jurídica, por exemplo, se essa pessoa jurídica ela está legalmente constituída, o estatuto social dela, que é o contrato social, vai dizer quem tem poderes de representá-la. Se eu estou falando de uma massa despersonalizada, como, por exemplo, o espólio, quem representa é o inventariante. Se eu estou falando de um condomínio, quem representa aí vai ser ou o síndico ou o administrador. Se eu estou falando de herança, jacente ou vacante, quem representa é o curador. Então, sempre que eu tenho esse ente que não é de carne e osso, para que ele possa estar em juízo, vai ter que ter alguém representando ele. Vamos imaginar que houve um vício de representação. Um menor de idade que não está regularmente representado. O que é que o juiz faz? Extingue de imediato? Não. Aí tem aquele princípiozinho chamado princípio da primazia do mérito. O juiz vai fazer o possível para corrigir o processo e chegar até a decisão final. Então, antes de extinguir, ele vai dar um prazo razoável para que a parte corrija essa representação. Corrigiu, processo segue adiante. Não corrigiu, aí sim, o juiz não tem o que fazer, porque não pode dar andamento com um incapaz não representado, aí o juiz extingue sem resolução de mérito. Dependendo do caso, ele pode nomear um curador especial, no caso das pessoas físicas, né? Pessoa jurídica extingue, não tem o que ser feito. Perfeito? Vamos lá para a nossa primeira questão. Com base no Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015, acerca da capacidade processual, assinale a alternativa correta. Letra A.
A capacidade processual é atribuída apenas às pessoas físicas, sendo vedada a representação processual por terceiros em nome de pessoas jurídicas. Certo ou errado? Errado, né? A gente vai ter a capacidade processual tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, agora de forma diferente, mas vai ter sim. Letra B. A capacidade processual refere-se à aptidão de ser parte no processo e é exigida tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Certo ou errado? Certíssimo, né? Perfeito. Então, resposta letra B de bola. A letra C, os absolutamente incapazes podem estar em juízo sem a necessidade de representação, desde que assistidos por advogados regularmente habilitados. Errado. Além do advogado, porque o advogado tem a capacidade postulatória, ele tem que estar representado por um representante legal ou sendo relativamente incapaz, assistido pelos seus representantes. E letra D, o Ministério Público não possui capacidade processual própria e só atua em juízo na condição de fiscal da lei, sendo vedado representar diretamente interesses coletivos. Errado. A gente vai revisar o Ministério Público daqui a pouco, mas ele pode atuar como parte ou como fiscal do ordenamento jurídico. Vamos mudar tema? Deveres dos juízes. Quais são os deveres que o juiz tem ao longo do procedimento comum? O que ele deve fazer? Então, o primeiro deles, assegurar às partes igualdade de tratamento. Autor e réu deve ser tratado de forma igual. E é por isso que sempre que o juiz tem alguma relação com uma das partes, ele deve ser afastado do julgamento. Ah, o juiz é amigo da parte, suspeito, afasta. O juiz é parente até terceiro grau da parte, é impedido, afasta. Então, a ideia é que ele mantenha a imparcialidade, tratando de forma igual autor e réu. Item 2, velar pela duração razoável do processo. Só para vocês terem noção, o processo mais antigo que eu tive no escritório é de 1968. É muito tempo, né? Então, se você imaginar quantas décadas a gente... E só deixa eu... Peraí, essas carinhas agora me preocuparam. Deixa eu só explicar. Eu não iniciei o processo, tá? Eu peguei o processo já em andamento. Eu fui a terceira geração de advogados, as duas anteriores morreu. E aí eu assumi o processo e a gente finalizou. Mas quantos anos, né, de processo? Não é razoável. As partes morrem, aí vem os herdeiros morrem, vem outros herdeiros, o processo acaba não finalizando nunca. Então, o juiz faz o possível para que o processo seja rápido. 3, prevenir ou reprimir qualquer ato atentatório à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. Então, o juiz está vendo que a parte está fazendo de tudo para prejudicar o processo, retardar, então o juiz deve impedir que a parte faça isso. O 4, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Vê, se o juiz manda e a parte não obedece, ele precisa ter meios coercitivos para a parte obedecer. Entregue tal coisa, a parte não entrega, busque a apreensão, pega lá a força. Pague X, a parte não paga, penhora os bens, vende e faz o pagamento. Então, o juiz precisa adotar esses meios coercitivos para que as decisões dele produzam efeitos. O 5º, promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores. Então, o juiz, sempre que ele vislumbrar a possibilidade de haver um acordo, ele para ali, ó, vamos tentar um acordo. Não tem que, porque tem audiência de conciliação, tem que ser feito aqui. Não, qualquer momento do processo, o juiz pode tentar conciliar as partes. Dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando as necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. V, o juiz, ele tem prazo, então ele vai determinar os prazos que estão fixados em lei e tem uma ordem para produzir as provas. Mas, se a peculiaridade do direito exigir, ele pode dilatar os prazos, ele pode alterar
a ordem de produção de provas. Então, vê, pela ordem, ele vai primeiro mandar fazer a perícia, depois faz a audiência, escuta as partes e testemunhas. Mas se for imprescindível a perícia, que as partes sejam ouvidas antes, aí o juiz inverte, escuta as partes primeiro, depois manda fazer a perícia, e o perito já tem tirado as dúvidas com o depoimento das partes. Não tem problema, desde que isso seja para atender peculiaridades do direito. O sétimo, exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais. Eu já saí 2 vezes escoltada pela polícia, porque clientes meus deram um pequeno barraco, né? E foi necessário o juiz chamar a polícia para retirar coercitivamente da sala. E aí eu me lembro que numa delas o juiz disse assim: doutora, acompanhe sua cliente. E eu cá comigo, né? Quero não, ela gritando, falando palavrão, e eu tive que acompanhar. Então, o juiz pode requisitar a força policial sem problema nenhum. E o 8º, determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa, aí aqui, ó, hipótese em que não incidirá em pena de confesso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O processo vai se iniciar com a petição inicial. Aí depois você vai ter a citação, vai ter a audiência de conciliação, vai ter a contestação, vai ter a réplica e vai ter a audiência de instrução. É aqui o momento em que o juiz, pelo código, vai tomar o depoimento das partes. Se nesse momento o juiz determinou o comparecimento das partes e elas não compareceram, aí a gente vai ter a pena de confesso. O que é a pena de confesso? Presume-se verdadeiros os fatos narrados pelo autor na inicial. Agora, o que é que ele está dizendo aqui no inciso 8º? Que a qualquer momento do processo, o juiz pode também convocar a parte para dirimir alguma dúvida dele. Agora, se essa convocação se deu em outro momento, que não foi a audiência de instrução, o não comparecimento não implica a pena de confesso, certo? Só vai ter a pena de confesso quando a parte não comparece à audiência de instrução. Em outro momento, mesmo que ele não compareça, a gente não aplica a pena de confesso. Visto isso, vamos para a nossa segunda questão. Em conformidade com o Código de Processo Civil vigente, o juiz dirigirá o processo sendo incumbido a ele, letra A, promover somente até o protocolo da contestação do réu a autocomposição das partes. Certo ou errado? Errado, né? Ele vai promover a qualquer tempo do processo a autocomposição das partes. Letra B. Determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá em pena de confesso. Certo ou errado? Agora, tá perfeito, né? Resposta letra B de bola. Letra C, dilatar os prazos processuais, mas sem poder alterar a ordem de produção dos respectivos meios de prova, sob pena de nulidade absoluta. Errado, né? Ele pode também alterar a ordem de produção de provas. Letra D, postergar e negar ato decisório em razão de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico brasileiro. Esse aqui, ó, tem lá escrito no código de forma expressa. O juiz não pode se recusar a julgar alegando lacuna ou obscuridade na lei. Se o juiz pegou um caso, foi na lei, não tem nada dizendo como é que ele vai julgar, ele ainda vai ter que julgar. Aí ele se socorre de outros artifícios, como analogia, costumes, e até mesmo, se estiver previsto em lei, equidade, que seria o bom senso do juiz. Perfeito? Então, resposta letra B de bola. E uma revisãozinha sobre o Ministério Público. Ministério Público não faz parte do Poder Judiciário, mas exerce uma função considerada essencial à Justiça. Então, vê, o Ministério Público, ele pode agir como parte ou agir como fiscal do ordenamento jurídico. Isso aqui, porque ele faz a defesa da ordem jurídica, a defesa do regime democrático e dos interesses e direitos sociais, ó,
indisponíveis, que são aqueles direitos que a gente não pode dispor livremente. Não, são direitos de caráter não patrimonial, você não pode abrir mão. Então, quando o direito é patrimonial, cada um resolve o seu. Ah, eu tenho um advogado, contrato um. Não tenho condições de pagar o advogado, eu vou na defensoria. Mas o Ministério Público, ele cuida dos direitos indisponíveis, como o meio ambiente, ecologicamente equilibrado e por aí vai, certo? Como eu falei, ele pode agir como parte, autor e réu, mas ele também pode agir como fiscal do ordenamento jurídico, que é quando você tem um terceiro de fora, que é o Ministério Público, fiscalizando o cumprimento do processo. Então, o juiz vai verificar, aliás, o Ministério Público vai verificar se a lei está sendo cumprida de forma correta no processo. Agora, isso é a regra? Não, isso são situações excepcionais. Então, vamos ver aqui, ó, o Ministério Público vai fiscalizar o processo nos casos em que houver interesse público ou social. Aqui uma das questões que mais cai em prova, ele bota assim, se a Fazenda Pública participar do processo, o Ministério Público tem que intervir. Errado. Não é a Fazenda Pública participar do processo que gera a intervenção do Ministério Público. É o tipo de direito que está sendo discutido, se é um direito de interesse público ou social. Segundo, quando houver interesse de incapaz. O incapaz, como ele não pode sozinho fiscalizar o processo, aí você vai ter um terceiro ali fiscalizando por ele. Ah, mas Cristiana, o incapaz não tem que estar representado pelos pais? Tem. Mas quem te disse que pai e mãe necessariamente está preocupado com o bem-estar do filho? Vide agora, né? A gente teve um caso lá, foi até saiu em todas as imprensas, o juiz validou um casamento de um cara de 35 anos com uma menina de 12. E quem autorizou? A mãe. Onde é que essa mãe está preocupada com essa filha? Então, basicamente, quem vai ter que fiscalizar o processo para ver se o direito está sendo cumprido adequadamente e não prejudicar o menor, o incapaz, seria o Ministério Público, fiscal do ordenamento jurídico. E quando a gente tiver um litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbana. Se o litígio é individual, uma ação minha, discutindo um imóvel meu, discutindo uma terra minha, aí eu entro com ação, o Ministério Público não vai intervir. Se o litígio for coletivo, aí sim o Ministério Público intervém. Se o Ministério Público ele tem que agir como fiscal do ordenamento jurídico, depois que as partes falarem, o juiz vai chamar o Ministério Público para, no prazo de 30 dias, emitir um parecer. Então, vê, o autor vai entrar com a petição inicial, o juiz primeiro manda citar o réu contesta, réplica. Escutou as partes, agora a gente chama o Ministério Público. Aí o Ministério Público já ouviu os dois lados, o do autor e o do réu. Aí agora o Ministério Público tem 30 dias para emitir o parecer. Passou os 30 dias, o Ministério Público não emitiu o parecer, o juiz pede o processo de volta, pede não, requisita o processo de volta e dá andamento. Pressupõe que se o Ministério Público não falou nada, não tinha nada para falar, não tinha nada a pontuar. O processo segue adiante. Tá? Então, quando o Ministério Público deixa passar os 30 dias e não emite o parecer, aí o juiz requisita o processo e dá andamento. Como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público terá vistas dos autos depois das partes e deve ser intimado de todos os atos do processo. Então, ó, tem um menor envolvido, vamos imaginar que é uma ação de alimentos. O autor é uma criança. O réu vai ser citado. O Ministério Público tem que estar na audiência de conciliação? Tem, porque ele vai ser intimado de todos os atos do processo. O Ministério Público participa da audiência de instrução? Sim. Junto à prova, o Ministério Público tem que se pronunciar? Sim. Tudo o que acontecer no processo a gente chama o Ministério Público. Além disso, o Ministério Público pode produzir provas, requerer medidas processuais pertinentes e recorrer. Imagina numa ação de guarda. A mãe e o pai não recorreram da decisão e entenderam que a guarda estava bom para eles. Se o Ministério Público vislumbrar algum risco para a criança, o MP pode recorrer, mesmo que ninguém questione. Deixa eu ver aqui. Em relação a uma questão discursiva, não é indicado usar o termo menor, falar incapaz. Eu sugiro que, se a questão
precisar de você fazer essa distinção entre o relativo e o absolutamente incapaz, você use o incapaz, tá? Agora, o menor não vai estar errado. Mas, por exemplo, se eu estou falando de representação e assistência, se eu falo menor, os dois são menores. Então, é interessante que você use absolutamente incapaz, relativamente incapaz, tá? Para dizer se vai ser representação ou assistência. Visto isso, faltou uma. Responsabilidade. Vou dar uma dica de ouro agora, tá? Juiz e Ministério Público, eles respondem civil e regressivamente quando eles agirem com dolo ou fraude. O escrivão, o chefe de secretaria e o oficial de justiça, eles respondem civil e regressivamente quando eles agem com dolo ou culpa. Observem que o servidor público, ele responde por culpa. Os juízes e os membros do Ministério Público, eles não respondem quando agem com culpa. Eles respondem quando agem com dolo ou fraude, certo? E a responsabilidade é regressiva. Então, primeiro o processo judiciário, e depois o judiciário processa o juiz. Depois o judiciário processa o Ministério Público. Então, a responsabilidade regressiva. E os prazos do Ministério Público, eles são computados em dobro para as suas manifestações nos autos, quando ele é intimado pessoalmente. A intimação do MP tem que ser pessoal, não pode ser feita via publicação no Diário Oficial. Terceira questão. Assinale a assertiva correta com relação à atuação do Ministério Público no processo civil. Letra A. Fim do prazo para manifestação do Ministério Público sem o oferecimento de parecer, o juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo. Certo ou errado? Perfeito, certíssimo, né? Resposta letra A. Letra B. O membro do Ministério Público será civil e diretamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício das suas funções. Seria civil e regressivamente responsável. Letra C. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público terá vistas dos autos antes das partes, sendo intimado de todos os atos do processo. O Ministério Público terá vistas dos autos depois das partes, né? Não tem como ele ter vistas dos autos antes da parte. Ele vai ter vistas dos autos antes de entrarem com a ação? Tem que ser depois das partes. Letra D. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais disponíveis. Seriam indisponíveis, né? Para ficar correto. Então, resposta letra A. Falar de competência, a gente tem a incompetência absoluta e a incompetência relativa. A competência está relacionada a quem deve julgar. O juiz de Recife, o juiz de Olinda, o juiz de civil, o juiz criminal. Então, quem deve julgar? Esse é o tema da competência. Deixa eu ver aqui a pergunta. Professora, nessa letra A, eu tinha entendido que se o juiz agisse como se o juiz agisse de ofício. Ele age. Vê, se o Ministério Público, nos 30 dias, não emitir o parecer, o juiz de ofício requisita o processo de volta, que o processo está nas mãos do Ministério Público, requisita o processo de volta e dá andamento, tá? Então, ele pode fazer isso de ofício. Agora, não sei se é essa a tua questão. O Ministério Público tem que devolver de ofício? Não, a gente já está falando do caso em que o Ministério Público não devolveu. Aí o juiz de ofício vai lá e puxa o processo para dar andamento, porque o processo não pode ficar parado ao bel prazer do Ministério Público. Perfeito? Qual é a diferença da incompetência absoluta para a incompetência relativa? É que na incompetência absoluta, a gente não pode alterar a competência. É daquele jeito. Então, o juiz criminal não pode julgar uma ação de família. E acabou. Nem que as partes queiram que um outro juiz julgue, não pode julgar. Já na incompetência relativa, a lei estabelece uma regra de competência. Mas se as partes quiserem, elas podem alterar. Em que momento o réu vai alegar que o juízo não tem competência para julgar?
na contestação. Então, vamos imaginar o seguinte: o autor mora em Recife e o réu mora em Olinda. Aí, esse tipo de ação deveria ter sido ajuizado em Olinda, mas o autor ajuizou em Recife. Então, quando o réu for citado e contestar, ele vai abrir aqui uma preliminar de incompetência e dizer, ó, excelência, esse juízo de Recife não tem competência para julgar. Quem tem competência é o de Recife. O juiz verificando que não tem competência, o juiz de Olinda, ele remete o processo para Recife. Agora, se a competência ela é relativa e o réu não alegar nada, então o autor escolheu Recife, o réu não alegou incompetência, pressupõe que ele concordou que o processo ficasse em Recife. Aí agora o processo fica em Recife, acabou-se. Tá? Porque a competência ela é relativa. As partes podem, de comum acordo, alterá-la. O autor escolheu alterar, o réu concordou. Perfeito? Agora, se a competência ela é absoluta, vamos dar um exemplo. O autor mora em Recife, o réu mora em Olinda, e o imóvel, cuja propriedade está sendo discutida, ele está situado em Jaboatão. Aí a competência é absoluta. O código diz que, obrigatoriamente, a ação deve ser ajuizada em Jaboatão. Perfeito? Se o autor deu entrada na ação em Olinda, quando deveria dar entrada na ação em Jaboatão, mesmo que o réu não alegue nada, o processo tem que ser enviado para Jaboatão, porque a competência é absoluta. Ela não pode ser alterada pelas partes. Fábio, primeiro, Sara, bom dia. Fábio, não existe mais exceção de competência, tá? Isso era antes do Código de 2015. Antigamente, quando você ia discutir a incompetência relativa, você alegava ela na exceção. Eles acabaram com a exceção e agora tanto a competência absoluta como relativa, elas são discutidas em preliminar de contestação, tá? Então, para Sabrina e para Fábio, não existe mais a exceção de incompetência, perfeito? Então, vamos lá. Se na incompetência absoluta as partes concordarem com a alteração, não é válido. O juiz tem que mandar para o juízo competente. Por isso que, na incompetência relativa, a parte ré tem que alegar até a contestação. Não alegou, pressupõe que ela concordou. Já na incompetência absoluta, a parte pode alegar a qualquer tempo do processo, inclusive em sede de recurso. Ela pode alegar incompetência, certo? Lá no tribunal, não tem problema, porque se a incompetência ela é absoluta, ela não pode ser modificada nem pela vontade das partes, nem pela vontade do juiz, que é o que está aqui, ó. Incompetência absoluta pode ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Já a incompetência relativa até a preliminar de contestação. Na relativa, não alegou em preliminar de contestação, prorroga a competência, ou seja, ela fica onde ela foi ajuizada. Perfeito? Vamos para a quarta questão. O juiz de ofício, Fábio, só pode acolher a incompetência absoluta. A relativa ele não pode acolher de ofício, tá? Então, vamos lá. Quarta questão. A incompetência absoluta, letra A, não poderá ser arguída pelo réu, mas poderá ser conhecida pelo juiz de ofício. A incompetência absoluta, ela pode ser arguída pelo réu? Pode sim, né? Então, vê, aqui está errado porque ele diz que o réu não pode arguir a incompetência. Ele pode arguir. Deixa eu responder aqui a Mariana. Incompetência absoluta pode ser objeto de ação rescisória? Pode. Se as partes não alegaram no momento adequado, tá, dentro da ação e ela transitou em julgado, aí sim a gente pode entrar com ação rescisória, mas tem que ter transitado em julgado. Já a relativa, morreu, não alegou em preliminar de contestação, não pode mais ser alegada. Letra B. A incompetência absoluta deverá ser suscitada na resposta do réu sob pena de preclusão. A incompetência absoluta pode ser alegada a qualquer momento do processo e em qualquer grau de jurisdição. Então, errada também.
Letra C, poderá ser suscitada a qualquer tempo pelo réu antes da sentença, mas não pelo autor. Pode ser alegada pelos dois, pelo réu, pelo autor, antes da sentença, depois da sentença e, como Mariana bem pontuou, até mesmo em ação rescisória. E letra D, aliás, letra D ainda, né? Poderá ser suscitada a qualquer tempo por ambas as partes e deve ser declarada de ofício pelo juiz. Perfeito, essa é a nossa resposta correta. Letra E, não poderá ser suscitada pelo autor, nem conhecida de ofício, errado, né? Pode ser suscitada pelo autor e pelo réu, e pode ser conhecida de ofício. Revelia. Então, vamos lá. O que danado é a revelia? É quando o réu não contesta a ação. Então, se o réu, citado regularmente, deixa passar o prazo e não contesta a ação, a gente vai ter a revelia do réu. Então, ó, petição inicial, réu foi citado regularmente, ele pode até ter comparecido à audiência, mas se ele não contestou, o juiz vai decretar a revelia. Mas a revelia, ela produz alguns efeitos. O primeiro efeito é o chamado efeito material da revelia, que é a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor na inicial. Então, se o réu não contesta, presume-se que ele está acatando o que o autor está falando. Então, parte-se do pressuposto que o que ele está falando é verdade. Agora, tem um efeito processual. Se o que o autor está falando é verdade, não precisa mais ser provado. Então, o juiz já está apto a julgar antecipadamente o mérito, proferir sentença. Ao invés de ir para a audiência de instrução, o juiz diretamente vai proferir a sentença, que é o julgamento antecipado de mérito. Então, está aqui, o efeito material, presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor. E o efeito processual, julgamento antecipado da lide, julgamento antecipado de mérito. Perfeito? Essa é a regra. Agora vamos para as exceções. Tem algumas situações que o juiz decreta a revelia, mas não vai se produzir os efeitos materiais da revelia, aquela presunção de veracidade, que é o caso de citação por edital, vai haver contestação. Por quê? Porque respondendo aqui a Fábia, tá, gente? A citação por edital, quando o réu não contesta, o juiz nomeia um curador especial para contestar, que é exatamente para ele não incorrer em revelia, tá? Então, vai ter contestação. Agora, nesses casos que eu vou falar aqui, não terá contestação, e a gente ainda assim não pode aplicar os efeitos da revelia. Primeiro caso, se tiver pluralidade de réus e pelo menos algum deles contestar. Eu tenho lá o autor A processando o réu B e o réu C. O réu C não contestou, revel. Mas se B contestou, não tenho como aplicar a presunção de veracidade. Segundo caso, quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Se o direito é indisponível, não pode aplicar a presunção de veracidade. Terceiro caso, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Vamos dar um exemplo? Tem determinados atos que só podem ser provados por meio de documento público. Exemplo, A entra com ação contra B, alegando que são casados há 10 anos. B é revel, não contesta. Presume-se que eles são casados há 10 anos? Não, porque casamento só se prova por uma certidão de casamento. Então, sem ela, não tem como aplicar a presunção de veracidade. E o último caso, as alegações de fato formuladas pelo autor forem verossímeis ou estiverem em contradição com as provas constantes dos autos. História da carochinha, não está parecendo que é verdade. Ou então, o que o autor está falando está em contradição com as provas que ele mesmo juntou no processo. Então, o juiz manda ele provar. Visto isso, quinta questão. O artigo 344 do Código de Processo Civil dispõe que, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. A revelia produzirá esse efeito mesmo se, letra A, as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis. Aí a gente já viu que não produz o efeito da revelia. Letra B,
houver litisconsórcio passivo e algum dos réus contestar a ação. Também não produz o efeito da revelia. Letra C. O réu apresentar contestação intempestiva, mas antes do julgamento da ação. Perfeito, né? Aí, nesse caso, se a contestação foi intempestiva, considera-se que ele não contestou, e aí a gente aplica a presunção de veracidade. Letra D. O litígio versar sobre direitos indisponíveis. Não se aplica o efeito da revelia. E a letra E, as alegações de fato formuladas pelo autor estiverem em contradição com as provas constantes dos autos. Nesse caso, a gente também não aplica os efeitos da revelia, certo? Vamos para a audiência de instrução, né? Quais são as funções do juiz na audiência de instrução? O que é que o juiz deve fazer numa audiência de instrução? A gente já viu as funções do juiz no processo como um todo, processo de conhecimento. Agora a gente vai ver as funções do juiz dentro, na hora que ele está conduzindo a audiência de instrução. Então, primeiro, sim, perfeito, Sabrina. A audiência de instrução, ela foi criada para a gente colher provas orais. Se eu não tenho testemunha, não preciso do depoimento das partes, e não vai haver a necessidade de escutar perito, não marca audiência. A audiência de instrução é somente para colher as provas orais. Então, o que é que o juiz deve fazer numa audiência de instrução? Primeiro, manter a ordem e o decoro na audiência. Imagina as partes brigando, xingando, batendo. Audiência de família é quase impossível manter o decoro. Eu já fiz audiências de família que as partes saíram no soco, já fiz audiência de família que teve muita discussão verbal, palavras de baixo calão, horrível. O juiz vai ali, na medida do possível, tentando manter esse decoro. 2, ordenar que se retirem da sala de audiência os que se comportarem convenientemente. Também já passei por isso várias vezes. A audiência de família é incrível. É uma sim, uma não, alguém é expulso. É terrível, né? Sim, tédio a gente... quem advoga não morre de tédio. Quem advoga na área de família, aí é que não morre de tédio mesmo. É sempre uma felicidade, né? Um barraco para a gente enfrentar. Então, se o juiz verifica que a parte saiu no braço, a parte xingou alguém, aí o juiz manda retirar da sala. Primeiro ele manda calar, né? Manda parar de xingar, tudinho. Explica que se não parar, vai ser retirado da sala. Continuou, retira da sala e não tem o que fazer. 3, requisitar quando necessário força policial. Também já passei algumas vezes, né? Inclusive com clientes meus, que foi chamada a polícia, retirada a pessoa, tal, infelizmente. 4, tratar com urbanidade as partes, os advogados, o membro do Ministério Público, da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo. Na minha concepção, não precisava nem estar escrito você dizer que o juiz tem que ser educado com todo mundo, mas, por via das dúvidas, está expresso. E o 5º, registrar em ata com exatidão todos os requerimentos apresentados em audiência. Só um detalhe, tá? Na prova de vocês, uma das questões falava lá que o juiz poderia solicitar alguma coisa. Juiz não solicita, juiz ordena, tá? Juiz não pede, juiz manda. Né? Se ele não puder mandar, você não tem. Aí, olha, se o senhor quiser, podia sair da sala, por favor, que o senhor está batendo no coleguinha. Não, ele manda sair da sala, certo? Então, o juiz ordena. Além disso, como eu falei, a audiência de instrução serve para colher provas orais. A ordem será essa que eu vou dizer. Primeiro, o juiz, se necessário, escuta o perito e os assistentes técnicos. Depois, ele toma o depoimento pessoal do autor e depois do réu. E, por fim, escuta as testemunhas do autor e depois as testemunhas do réu. Cristiano, o juiz pode alterar? Pode, a gente já viu. Para atender peculiaridades do direito, aí o juiz pode, eventualmente, alterar a ordem de produção de provas. Mas a regra, perito, assistentes técnicos, depois depoimentos pessoais, autor e réu, depois testemunhas, do autor e do réu. Perfeito? Visto isso, fez a audiência de instrução, aqui, a minha audiência de instrução, se a causa for de menor complexidade na própria audiência, as partes terão 20 minutos cada um para fazer as razões finais.
começando pelo autor, depois pelo réu. Se o juiz estiver apto na própria audiência, o juiz já vai decidir. Agora, se a causa for de maior complexidade, aí o juiz pode permitir que as partes apresentem as razões finais em memorial escrito. 15 dias para o autor e, em seguida, 15 dias para o réu. Sempre nessa ordem. Começa com o autor, depois com o réu. E o juiz, 30 dias para proferir a sentença. Certo? Vamos para a nossa sexta questão. No que diz respeito à audiência de instrução e julgamento, é correto afirmar que o juiz da causa, letra A, pode determinar a sua realização antes da produção da prova pericial, caso as peculiaridades do caso assim recomendem. E aí? Perfeito, né? O juiz pode, eventualmente, inverter a ordem de produção de provas para atender às peculiaridades do processo. Então, resposta letra A. Letra B. Não pode tentar conciliar as partes caso outros métodos de solução consensual da lide já tenham sido frustrados. A gente viu que o juiz, a qualquer momento, pode tentar conciliar as partes, inclusive na audiência de instrução. Letra C. Não pode ouvir o perito nem os assistentes técnicos, aos quais incumbe manifestar-se apenas por escrito nos autos. Bem, veja, perito e assistente técnico, em regra, fala por escrito, faz o parecer técnico. Mas se houver necessidade de tirar algumas dúvidas, eles podem ser ouvidos também na audiência. Aí a audiência começaria, em regra, com a oitiva do perito e dos assistentes técnicos. Letra D. Deve ordenar que se retirem do recinto aqueles que se comportem de modo inconveniente, embora lhe seja vedado requisitar força policial. Não tem sentido, né, gente? Ele, o senhor vai ter que sair porque está batendo no coleguinha. Não saio, pois então não posso fazer nada. Acabou, você não pode chamar a polícia. Não tem sentido, né? Então, é claro que ele vai poder requisitar força policial. E letra E, não pode, após fim da instrução, substituir o debate oral por razões finais escritas, cabendo-lhe proferir a sentença no próprio ato. Errado. Ele, se a causa for de maior complexidade, substitui as razões finais orais pela escrita e o juiz sentencia em 30 dias. Perfeito? Vamos para a nossa questão aberta? Agora, agora é que são elas, né? Vamos lá. O juiz de uma determinada vara civil, ao analisar um processo, percebe que uma das partes praticou um ato processual sem observar a forma específica prevista na lei, embora a finalidade do ato tenha sido atingida. Em outra situação, um oficial de justiça realizou uma citação em um domingo, às 21 horas, sob a justificativa de que o réu estava tentando se ocultar para evitar o recebimento do mandado. Por fim, uma petição foi protocolada eletronicamente às 23h55 do último dia do prazo. Perfeito. Vamos para as perguntas, né? Com base no disposto no Código de Processo Civil, elabore um texto dissertativo abordando, letra A liberdade das formas. Explique o princípio da instrumentalidade das formas previstas no artigo 188 do CPC, quanto à validade dos atos processuais que não seguem uma forma determinada. Segunda pergunta, o tempo dos atos. Indique o horário e os dias em que, em regra, os atos processuais devem ser realizados. Analise se a conduta do oficial de justiça, citação no domingo às 21h, encontra amparo legal. E a terceira pergunta, atos por meio eletrônico. Discorra sobre o limite de horário para o protocolo de petições eletrônicas no dia do vencimento do prazo. Perfeito. Vamos lá. Vamos começar com a forma. O nosso Código de Processo Civil, ele diz que os atos processuais não dependem de forma, exceto quando a lei expressamente determinar. Então, se a lei não fala nada, o ato é informal. Agora, se a lei estabelece uma formalidade, aí o ato deve seguir a formalidade legal. Essa é a regra. Agora, vamos para a exceção. A gente tem um princípiozinho chamado princípio da instrumentalidade das formas, que diz o quê? Se o ato
tem uma formalidade, mas ele foi praticado sem seguir a formalidade, mas ele atingiu o objetivo, o juiz deve validar o ato e não invalidá-lo. Porque o objetivo de a gente ter alguma formalidade é garantir que aquela finalidade ela seja cumprida, certo? Então, vou dar um exemplo para vocês compreenderem. Imagina o seguinte, um mandado de intimação para uma testemunha comparecer em juízo e prestar o depoimento, a lei exige as seguintes formalidades. Deve constar o dia do comparecimento, a hora do comparecimento, o local do comparecimento e a finalidade do comparecimento. É obrigatório, tá? Então, vamos imaginar que expediram um mandado dizendo, ó, você tem que comparecer no dia 25 de, junho de 2026, às 8 horas da manhã, para prestar um depoimento como testemunha. Onde deveria estar o endereço, só constar assim, na 10ª Vara Civil de Recife. Mas não tinha o endereço do fórum. E a parte não é obrigada a saber onde é que fica o fórum. Então, vamos imaginar que a parte, no dia marcado, na hora marcada, não conseguiu chegar no local, porque não sabia o endereço, e não prestou depoimento. Logo, o ato é nulo, porque faltou uma formalidade essencial. Essa é a primeira situação, que é a regra. Agora, vamos para a exceção. Vamos imaginar que esse mandado, que saiu sem o local, saiu com a data, saiu com a hora, saiu com a finalidade, dizia lá que era 10ª Vara Civil de Recife, mas não dizia o endereço do fórum. A testemunha, muito diligente, resolveu ligar para o fórum, procurou lá no Google, telefone da 10ª Vara Civil de Recife. Ligou para a vara, pegou o endereço direitinho. No dia marcado, na hora exata, ela compareceu e prestou o seu depoimento. A finalidade do ato era fazer com que a testemunha comparecesse e prestasse o seu depoimento. Se a finalidade foi cumprida, não tem sentido a gente anular o ato e o depoimento. Então, o juiz vai fazer o quê? Se a finalidade foi cumprida, o juiz vai convalidar esse ato. Princípio da instrumentalidade das formas. Toda vez que o ato ele é praticado sem cumprir todas as formalidades, mas ele atinge a finalidade, a gente convalida. Essa é a primeira questão. Princípio da instrumentalidade das formas. Deixa eu voltar lá para a nossa questão. Ó. O juiz de determinada vara civil, ao analisar um processo, percebe que uma das partes praticou um ato processual sem observar a forma prevista em lei, embora a finalidade do ato tenha sido atingida. Então, o juiz vai fazer o quê? Se a finalidade foi atingida, o juiz vai convalidar esse ato. Perfeito? Primeira questão a gente já respondeu. Vamos para a segunda. Ó. Indique os horários e os dias em que os atos processuais devem ser realizados e se a conduta do oficial de justiça foi certa ou errada. Isso aqui está na parte de atos processuais, chamada do tempo. Aí o código diz, os atos processuais devem ser praticados, em regra, em dias úteis, das 6 às 20 horas. Então, os atos processuais, em regra, devem ser praticados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Essa é a regra. A partir dela, a gente tem um monte de exceção. Primeira exceção. Se o processo é eletrônico e você vai protocolar uma petição eletrônica nele, você pode praticar o ato até as 24 horas do último dia do prazo. Então, se o processo é eletrônico, eu não preciso ir no fórum protocolar uma petição. Eu vou protocolar no próprio sistema do processo judicial eletrônico. Então, eu posso protocolar até as 24 horas do último dia do prazo. Não precisa respeitar esse horário de 6 às 20. Citação, intimação e penhora, o código diz que pode ser realizado em dias não úteis e em qualquer horário. Então, se eu vou fazer uma busca e apreensão, aí tem que ser dia útil das 6 às 20. Mas se for para fazer uma citação, pode ser no sábado, no domingo, no feriado, pode ser às 22. No caso da questão, o oficial de justiça citou às 21 horas, porque durante o dia ele estava indo e não conseguia citar, estava com a suspeita de que ele estava se escondendo para não ser citado. Aí ele foi lá de noite. Pode? Pode. Citação, intimação e penhora pode ser realizada em dias não úteis, das 6
às 20 horas, certo? E ainda tem mais, se o ato for urgente, pode ser realizado, inclusive, em dias não úteis, férias forenses, como acontece, por exemplo, com a tutela de urgência. Agora, sempre lembrando, tá? Citação, intimação e penhora pode ser feita em dia não útil e fora do horário, mas, se houver necessidade de violar domicílio, aí respeito o artigo 5º da Constituição. Por ordem judicial, o domicílio só pode ser violado sem autorização do morador durante o dia, certo? O cumprimento pode ser qualquer horário, desde que não haja necessidade de violar domicílio. Perfeito? Vamos lá. O que eu tenho que falar na minha questão? O princípio da instrumentalidade das formas, que é a primeira questão. Depois, eu vou falar dos horários em que os atos processuais podem ser praticados, seria a segunda questão. E, por fim, vou falar do protocolo eletrônico em autos eletrônicos, que é a terceira questão, certo? Vou mostrar a redação que eu fiz, tá? Com base nessa pergunta, o que foi que eu escrevi, como é que eu fiz a redação, o que você tem que colocar nela para você atingir a pontuação máxima. São 3, eu usei 3 parágrafos, né? Porque é exatamente um para cada questão, dentro daquele limite de 20 a 30 linhas. Então, vamos para o meu primeiro parágrafo. Os atos processuais são regidos primordialmente pelo princípio da instrumentalidade das formas. Segundo o artigo 188 do Código de Processo Civil, os atos e os termos processuais independem de forma determinada, exceto quando a lei expressamente a exigir. Isso significa que, se um ato atingir sua finalidade essencial, ele será considerado válido pelo magistrado, ainda que realizado de modo diverso do previsto, privilegiando-se o aproveitamento dos atos processuais. Respondi a primeira pergunta. Vamos para o segundo parágrafo, vou responder a segunda pergunta. No que tange ao tempo da sua realização, o artigo 212 estabelece que os atos devem ocorrer em dias úteis entre as 6 e as 20 horas. No entanto, o próprio Código prevê exceções importantes para garantir a efetividade da justiça. A citação realizada pelo oficial de justiça no domingo, às 21 horas, é juridicamente válida, uma vez que o parágrafo 2º do referido artigo autoriza que citações, intimações e penhoras sejam realizadas fora do horário padrão e em dias não úteis, respeitada a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Respondi a segunda pergunta. Cristiana, eu não sei qual é o artigo. Vê, alguns artigos ele já colocou lá, na própria pergunta. Então, você já sabe qual é o artigo que está lá na pergunta. Ah, mas eu não sabia que a exceção estava no parágrafo. Aí você bota assim, o código estabelece ainda como exceção. Não precisa você mencionar o artigo exato, se você não tem conhecimento, até para evitar de você errar. Vou responder a terceira pergunta. Por fim, com o advento do processo eletrônico, o legislador buscou facilitar a prática dos atos pelas partes. Conforme o artigo 213 do CPC, o protocolo de petições por meio eletrônico pode ser efetuado até as 24 horas do último dia do prazo. Assim, a petição protocolada às 23h55, descrita no caso, é considerada tempestiva, desde que respeitado o fuso horário oficial do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Perfeito? Aí eu respondi as 3 questões, 3 parágrafos, de forma objetiva, de forma clara, sem tangenciar o tema, porque o espaço que a gente tem para escrever é muito pequeno, então não vai falar de outras coisas que não estão relacionadas à pergunta, você consegue responder ali, 3 parágrafos, tudo que você precisa responder. E aí, nota 10, certo? Bem, pessoal, meu horário está estourando, acabei com 1 minuto, que é o tempo que eu vou ter para me despedir de vocês, tá? Pessoal, vejam, eu sei que ficou todo mundo chateado, a prova foi anulada, dá aquele desespero, dá aquela vontade de desistir, mas sendo bem sincera com vocês, eu dou aula para concurso público há 23 anos. Então, há 23 anos que eu acompanho a jornada de concurseiro, a jornada de vocês que estão estudando para concurso, e até hoje eu só vi um tipo de aluno que não passou, foi aquele que desistiu, tá?
É claro que cada um vai ter o seu ritmo. Tem gente que trabalha o dia todo, tem filho, tem marido, tem esposa, e obviamente vai levar mais tempo para passar. Tem outras pessoas que se dedicam única e exclusivamente a estudar. Mas eu até hoje não vi ninguém que persistiu e deixou de passar. Então, com vocês vai ser a mesma coisa, essas próximas, só digo sempre, não desistam, porque se é o que vocês querem, vocês têm que ir até o fim. Joia? Eu vou estar torcendo por vocês amanhã. Amanhã eu vou estar sentada ali na beira da piscina, tomando uma cervejinha e pensando, mentalizando numa boa prova para vocês. Tá joia? Então, desejo tudo de bom, uma excelente prova para vocês. Beijo, até mais. Tá joia? Robinho, entrega a bola. Robinho? Oi, Cris. Entregando aqui a bola para Obrigado, você. querida. Adorei a aula também, viu? Espero que o pessoal também, pelos comentários que eu estou vendo aqui, um sucesso, tá? Gratidão, viu? Que E bom, que bom. amanhã vá tomar sua cervejinha. Mas eu vou estar tomando uma cervejinha pensando nos alunos. É Ah, porque, que coisa boa. né, é porque a gente consegue mentalizar melhor feliz, não é não? É melhor, é melhor. Show de bola. Vou nessa. Tchau, tchau, gente.